Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos lugares mais assombrados do Brasil, que é a Mina da Passagem. A Mina da Passagem fica localizada em Mariana, em Minas Gerais, e ela foi uma das maiores minas na época da colonização, uma das que mais produziu ouro no Brasil. Ela tem 120 metros de profundidade e ela já produziu mais de 32 toneladas de ouro entre o século XVIII e o século XX. Bom, assim como todo trabalho na época da colonização, a Mina da Passagem também contava com o trabalho dos escravos trazidos da África. Eles tinham péssimas condições de trabalho, corriam risco de serem soterrados a qualquer momento, ficavam muito tempo expostos a locais sem oxigênio, outros ficavam expostos a locais sempre úmidos, o que fazia com que eles ficassem doentes. E eles eram vigiados 24 horas por dia por seus senhores, porque eles tinham medo do contrabando de ouro através dos escravos, porque assim eles poderiam roubar o ouro e comprar sua carta de alforria. Então eles eram vigiados pelos seus senhores e não podiam parar de trabalhar nem um minuto, e apanhavam quando paravam de fazer o trabalho por exaustão. Uma curiosidade é que esses escravos conseguiam trabalhar apenas 5 anos dentro dessa mina, no máximo, isso daí os mais fortes, porque eles morriam antes disso, pelas condições horríveis e o trabalho exaustivo, e claro, as doenças, o modo como eles eram tratados, a péssima alimentação. Bom, e sendo uma das maiores minas da época do ciclo do ouro no Brasil, em Minas Gerais eram ela e a mina de Ouro Preto, as duas juntas produziram 50% do ouro produzido no Brasil. Elas juntas fizeram mais de 700 toneladas de ouro. Então assim, ela era uma das maiores e tinha que contar com o maior número de escravos. E assim como todos esses locais históricos do Brasil, a Mina da Passagem também tem várias lendas que a cercam, e eu vou contar algumas pra vocês. Bom, a primeira lenda se chama os Meninos do Couro, que era como eram chamados os meninos escravos. Eles eram usados para fazer a mineração de ouro em lugares estreitos, mais especificamente num lugar que eles chamavam de buracos de sarilo, que eram poços verticais cavados à mão por esses meninos à procura de salbanda. E o que acontecia com esses meninos? Eles entravam nesses buracos apertados, né? Escavavam com as mãozinhas, colocavam dentro da bolsinha de couro. Só que alguns deles acabavam caindo nesse poço e não tinham como ser resgatados, e eles nem tinham vontade de resgatar também. Era só pegar outro menino e botar no lugar. E então acredita-se que esses meninos assombram o local, porque muitos deles caíam no poço e continuam lá até hoje, porque os corpos não foram resgatados. Então essa é a lenda dos Meninos do Couro, que assombram esses poços verticais, conhecidos como Buraco do Sarilo. A segunda lenda é a lenda do cemitério dos ingleses, que era feito, como o nome já diz, para os ingleses que vieram junto com a família real na época em que foi perseguida pelo Napoleão. Bom, eu vou tentar explicar um pouquinho por que a família real teve que vir para o Brasil naquela época. Não é segredo que a França e a Inglaterra nunca se deram muito bem, mas nessa época que Napoleão estava comandando a França, ele criou uma coisa chamada bloqueio continental, que consistia em bloquear a Inglaterra de todos os comércios com países próximos. Como assim? Bom, a Inglaterra, ela produzia muitas coisas e vendia para países vizinhos, né? Só que aí a França proibiu esses países de negociarem com a Inglaterra para meio que isolar ela e causar prejuízo, porque ela se negava a ceder o seu espaço para Napoleão, que estava invadindo vários outros países. E a Inglaterra era forte o suficiente para combatê-lo, então ele tinha muita raiva disso e ele tentou isolar a Inglaterra, quebrar a economia dela, para poder invadi-la. Só que o que ele não contava era que Portugal não iria acatar o bloqueio continental e ia continuar fazendo negócios com a Inglaterra. Por quê? Dentro da história de Portugal, a gente sabe que a Inglaterra apoiou muito ele, com dinheiro, com empréstimos de dinheiro, com
apoio político. Então Portugal devia muito à Inglaterra. Então ele não podia simplesmente parar de fazer negócios com ela porque ele devia muito a ela. Então o que aconteceu? Ele continuou fazendo negócios com a Inglaterra, Napoleão descobriu e ameaçou a família real portuguesa, dizendo que ia invadir Portugal e tomar o poder. Então a família real portuguesa fugiu para o Brasil, escoltada pelos ingleses, porque o Brasil era sua colônia na época. E aí eles precisavam se esconder de Napoleão, o Brasil ficava muito longe da França, então eles estavam seguros ali naquele local. Para não serem dados como desertores do trono, Portugal teve que transformar o Brasil em um pedaço de Portugal, oficialmente. E o Brasil passou a ser chamado de Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Porque se a família real ficasse no Brasil, o Brasil ainda sendo uma colônia, isso significava que eles tinham desertado do trono e que Napoleão podia tomar o poder. Então eles tiveram que nomear o Brasil às pressas como um território português, como se fosse meio que uma embaixada. Brasil agora era um solo onde a família real podia permanecer sem estar desertando do trono. E com eles vieram esses ingleses. Claro, a Inglaterra se propôs a proteger a família real, já que ela estava sendo perseguida por Portugal apoiar a Inglaterra. E esses ingleses acharam uma boa oportunidade de ficar aqui no Brasil, porque estava tendo o ciclo do ouro e eles viram a oportunidade de ficar ricos e acabaram permanecendo. Minas Gerais era o centro do ouro, então esses ingleses começaram a permanecer ali, criar família, e aí eles precisaram criar o próprio cemitério dos ingleses, porque não tinha onde enterrar seus entes queridos e já tinham muitos ingleses ali e eles precisavam ser enterrados em algum lugar. Bom, mas a lenda é o seguinte: acreditavam que esses ingleses eles eram enterrados com suas joias. Em 1980, o cemitério passou a ser saqueado por pessoas à procura desses tesouros nos túmulos. Só que acontecia uma coisa um pouco bizarra. Essas pessoas saíam gritando aterrorizadas de dentro do cemitério, dizendo ter visto coisas um tanto quanto loucas, inclusive dizendo que tinham apanhado dos espíritos que guardavam o cemitério. Eles relatavam também que esses espíritos eram pessoas horríveis, totalmente machucadas, esfarrapadas, com roupas rasgadas, a pele horrível, aberta, machucada. Porque assim, a maioria das pessoas que morreu, quer dizer, dos ingleses que morreu e foi enterrado ali, eles tinham morrido por acidentes nas minas. Eram soterrados, eram afogados e soterrados. Então assim, não era uma coisa muito bonita. E eles acabavam dando de cara com essa galera que eram os ingleses que tinham morrido através de acidentes na mina. Eu achei interessante a parte de que os espíritos batiam nas pessoas. Eu achei isso um tanto quanto louco. Imagina um espírito sair batendo na galera, tipo, sai daqui, vou pegar meu ouro. Outros relatam também que sentiram cheiro de putrefação ao entrar no cemitério para visitar. Isso em 1980. Só que a última vez que o cemitério foi usado foi em 1918. Ou seja, não tinha como ter um corpo ali apodrecendo depois de tanto tempo para estar sentindo esse cheiro. Então era um tanto quanto bizarro. Outros relatam também que ao tirar fotos no local aparecem manchas nas fotos como se fossem labaredas de fogo. Outros dizem que tiram fotos de locais vazios e na foto aparecem casas que não existem. E outros relatam também que não conseguem tirar fotos ou filmar porque a bateria das suas câmeras e das suas máquinas celulares descarregam imediatamente pela vibração do local, que a energia é um pouco pesada e acaba descarregando toda e qualquer bateria. Então, sendo assim, impossível filmar, tirar fotos. E os que tiram foto veem labaredas e casas inexistentes. Eu não sei qual é pior, tirar foto ou não tirar foto. Bom, outra lenda é a do cemitério dos negros, que eram onde eram enterrados os escravos que morriam. Eles já eram enterrados de uma maneira diferente, em covas rasas. E diz a lenda que eles eram enterrados com o ouro que eles conseguiam roubar quando os seus senhores não estavam olhando.
na esperança de um dia algum deles conseguir pegar o ouro e ser livre. Então eles meio que usavam esses entes queridos mortos como um cofre para esconder o ouro roubado, para quando eles tivessem a oportunidade de ser livres, eles pudessem pegar esse ouro e fugir. Então dizem que também no cemitério dos negros tem riquezas incalculáveis. Bom, em 1936 teve uma tragédia horrível na Mina da Passagem, que foi uma grande inundação subterrânea que acabou matando 17 pessoas que trabalhavam no local. E dizem que o local nunca mais foi o mesmo depois dessa tragédia. Visitantes dizem que ouvem barulhos de sinos e correntes dentro da mina, mesmo sem ter ninguém ali. Tem também uma coisa que ficou bem assustadora no local, que eles colocaram uma Santa Bárbara, que é a protetora dos mineiros, bem no meio do corredor escuro, que era para proteger a alma dos mineradores que foram mortos brutalmente ali dentro, com vários tipos de acidente, desde a época do ciclo do ouro até esse último acidente, 1936. Então quem entra lá, às vezes leva um sustinho com a Santa Bárbara lá no meio do corredor, no escuro. E é relatado esses barulhos das correntes, barulhos de sinos, o que é bem assustador. Tem outra lenda que eu gosto muito também, mas eu quero fazer um vídeo só sobre ela, porque ela é um pouquinho maior e ela é interessante porque tem uma história trágica de amor por trás. Mas bom, finalizando aqui, a Mina da Passagem em Minas Gerais hoje ela é aberta à visitação. Tem lugares bem bonitos, tem cavernas subterrâneas, tem os trilhozinhos daquele negócio que eu não sei o nome, que era onde eles botavam o ouro, tipo os trilhozinhos dos anões da Branca de Neve, que eu não sei o nome. E aí você visita o local, vê a Santa Bárbara assustadora no meio da escuridão, tem o guia, e parece ser um passeio muito incrível para quem gosta de história e também para quem gosta de lugares um pouco assombrados. É um lugar incrível e cheio de cultura, cheio de história. É um local que você realmente respira a história do Brasil colônia, onde houve muitos escravos e também ouro. Nunca fui, mas eu imagino que você possa sentir o peso daquilo tudo, assim como todos os lugares históricos que tem tragédias envolvidas. Espero que vocês tenham gostado dessa história. Eu sou muito louca para visitar a Mina da Passagem e vários outros lugares em Minas também, porque dizem que tem vários lugares assombrados, mais relacionados à escravidão, né? Porque teve muito escravo em Minas, por causa do ciclo do ouro e etc. Então eu quero muito visitar um dia. Me conta aqui se você já visitou, o que você achou, se você tem vontade de visitar esses locais também. Ou não, ou tem medo, não sei. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram. Comenta aqui se você já foi nesse lugar, se você tem vontade de visitar. E a gente se vê no próximo vídeo.